Seguindo aqui com mais uma dica, hoje vamos falar do artigo 52 do Estatuto dos Militares, onde fala dos direitos dos militares. Beleza? Então, nós vimos que o Estatuto ele trata dos direitos, das prerrogativas, das situações, das obrigações e deveres, né? Enquanto lá no Código você vê as obrigações e deveres. Então aqui já que tem os direitos aqui ele fala aqui no artigo 52, quais são os direitos dos militares estaduais. Então vamos aqui, artigo 52, são os direitos dos militares estaduais. Primeiro ele fala da patente quando oficial e da graduação quando a praça, ok? Essa patente do oficial também é chamada de posto, esse é um direito, né, do militar. Segundo, tem a estabilidade para o oficial, desde a investidura, a partir do ingresso do oficial, e para a praça, quando completar mais de 3 anos de efetivo serviço, ok? O oficial, a estabilidade é desde o ingresso, e da praça, aqui com mais de 3 anos de serviço. O uso das designações hierárquicas, ok? A designação hierárquica são as graduações e os postos, ok? O militar, ele pode fazer uso dessa designação, né? Que é o soldado, o cabo, as graduações das praças e os postos dos oficiais. Ocupação de cargo, na forma da lei, né? Nós já vimos que o militar, ele é detentor de um cargo de provimento efetivo. Quinto, remuneração, né? Remuneração pelo seu serviço, pelo seu cargo. Sexto, a pensão de acordo com a legislação vigente, ok? No caso, por exemplo, de morte do militar, a pensão fica para os familiares. Sétimo, a promoção, só observação, que ele diz na conformidade desta lei. No caso, a promoção tem uma lei específica, tá bom? Chamada Lei das Promoções de 2015. Oitavo, fala da reserva remunerada a pedido, quando o militar completar o período de reserva. Mais à frente, a partir do artigo 178, nós vamos falar sobre os casos de reserva remunerada a pedido e os casos de reforma, né? São as aposentadorias dos militares. Nono, ele fala das férias, que é obrigatória, afastamentos temporários e licenças, que nós vamos ver mais à frente depois dos direitos. Férias, afastamentos temporários e licenças. Exoneração a pedido, né? O militar ele pedir exoneração, no caso pedido de exoneração, ok? O 11 e o 12 ele fala do porte de arma para o oficial, porte de arma para a praça. E detalhe que o porte de arma é em serviço ou em inatividade, ou seja, o militar ativo da reserva remunerado ou reformado, ele tem direito ao porte de arma, salvo, né, tanto para o oficial como a praça, ele diz salvo por medida administrativa cautelatória de interesse social aplicada pelo controlador geral de disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, tá bom? Inativação proveniente de alienação mental, condenação, que desaconselha o porte ou por processo regular, observada a legislação. Ok? No caso, por exemplo, o militar teve um problema mental, alienação mental, ele vai ser restrito, né, o porte. E no caso, por exemplo, de uma medida administrativa do controlador por um crime, uma transgressão que o militar está respondendo, uma condenação judicial que desaconselhe, né, ou um processo regular, ele será restrito, né, o porte de arma, tanto para o oficial como para a praça, são as mesmas observações. A assistência jurídica gratuita e oficial do Estado, no caso, quando o militar praticar qualquer ato no legítimo exercício da missão, ele tem direito a essa assistência jurídica do Estado. No próximo ele fala aqui no 14, o livre acesso, observação, quando ele estiver em serviço ou em razão do serviço, aonde? Aos locais sujeitos à fiscalização, por exemplo,
clubes e demais estabelecimentos privados, onde o militar precisa ter o acesso, está trabalhando em serviço, ok? Próximo no 15, seguro de vida. Seguro de vida é um direito por invalidez do militar ou em razão de atividade de risco que desempenha. Próximo, assistência médico-hospitalar. Na lei ele fala aqui do hospital da polícia, tá bom? Hoje existe o plano de saúde, o ISEC, para os servidores do Estado, ok? Essa assistência médico-hospitalar. Próximo, tratamento especial, a educação de seus dependentes. A educação de seus dependentes, ele fala tanto para os militares, aliás, para os militares de serviço ativo, aqueles que estão na ativa, através dos colégios, né? Colégio da Polícia Militar ou do Colégio do Corpo de Bombeiro, a educação para seus dependentes. Só observação, na prova ele fala que esse direito, só voltando aqui, esse direito é para os militares que estão na ativa, ok? Recompensa ou prêmios, recompensas ou prêmios, nós vemos lá no artigo 68, ele fala sobre recompensas, sobre prêmios, também lá no Código Disciplinar ele vai falar também no artigo 68, auxílio funeral, né, para o militar, fardamento para o militar. Ele fala com relação ao fardamento fornecido pelo menos uma vez ao ano ao cabo e ao soldado, aos militares da ativa, né, cabo e soldado na ativa, aos cadetes, né, e alunos, aqueles que vão ingressar na polícia. E, por exemplo, casos especiais para todos os demais militares. Por exemplo, uma troca de uniforme, fardamento da corporação, aí é feito para todos, né? O uniforme, a distribuição do uniforme. Transporte ou valor correspondente, assim entendido como os meios fornecidos ao militar estadual para seu deslocamento por interesse do serviço, quando o deslocamento implica em mudança de sede ou moradia, compreendendo também as passagens para seus dependentes, transição das respectivas bagagens de residência a residência. Esse valor, né, do transporte, o valor correspondente, por exemplo, o Estado faz a transferência de um militar, por exemplo, um oficial, para assumir o comando de uma determinada cidade, e ele recebe esse valor de transporte correspondente para o deslocamento, tá bom? O 13º salário, tá bom? Um direito também dos militares. Salário família, o salário família é pago em razão do número de dependente, por exemplo, aos filhos, né? A quantidade do número de filhos até 14 anos de idade, ou no caso, filho inválido, né? Independente da idade. Beleza? Aqui no próximo fica assegurado ao militar estadual da ativa, quando fardado e mediante a apresentação da identidade, o acesso gratuito a transportes rodoviários coletivos intermunicipais, tá bom? Na lei ele fala aqui que o militar tem que estar fardado e apresentar sua identidade, e pode uma cota máxima de 2 militares por veículo. Próximo a isenção de inscrição de qualquer concurso público para os militares, né? Nos concursos públicos estaduais, da administração direta, indireta ou fundacional. Próximo, assistência psicossocial, né? Assistência psicossocial para os militares, tá bom? Outro direito que fala aqui também o militar ele pode afastar-se por até 2 horas diárias, né, por prorrogação do início ou antecipação do término do expediente ou escala de serviço para acompanhar um filho ou dependente legal que sofra de moléstia, doença grave irreversível, tratamento específico, né, a fim de garantir o devido cuidado, comprovado a necessidade por junta médica da corporação. Por exemplo, o militar ele está com filho ou algum dependente que, por exemplo, precisa fazer acompanhamento médico, fisioterapia, então o militar ele pode pegar esse afastamento por até 2 horas, 2 horas ou antes do início do serviço, ou 2 horas antes do término,
né, para acompanhar o seu filho. Tudo isso comprovado por junta médica da corporação, tá bom? Tem que ter laudo médico apresentado na junta da corporação, tá bom? Em caso que o militar necessite se afastar por mais tempo, aí o que abrange isso é a licença para tratar de saúde do dependente lá no artigo 62. Alimentação, conforme decreto, o auxílio alimentação que o militar recebe no seu contra-cheque. Diárias também, deslocamento, quando o militar precisa se deslocar da localidade onde exerce, por exemplo, o militar vai para uma operação, um serviço fora da sua cidade, ele tem direito a receber a diária, o valor correspondente ao deslocamento. Ok? Então, esses foram os direitos. Aqui uma tabela para resumir todos os direitos. Nós vimos a patente quando oficial, a graduação quando praça, a estabilidade oficial, desde a investidura, a praça com mais de 3 anos, o uso das designações hierárquicas, quarta, ocupação do cargo, quinto, remuneração, sexto, pensão, sétimo, promoção, oitavo, reserva remunerada a pedido ou reforma, o nono fala das férias, afastamentos temporários, licenças, décimo, exoneração a pedido, 11, porte de arma, e o 12, porte de arma também, né, oficial e praça. Assistência jurídica gratuita, o livre acesso aos locais, né, quando é em razão do serviço, né, em serviço ou em razão, seguro de vida ou invalidez devido à atividade de risco, assistência médica hospitalar, onde ele fala lá através do hospital, da polícia, educação dos seus dependentes ativos, né, nos colégios da polícia militar ou dos bombeiros, recompensas e prêmios, auxílio funeral, o fardamento uma vez ao ano aos cabos, soldados, cadetes, alunos, soldados e em casos especiais. O transporte, o deslocamento por interesse do serviço, né, quando é feita essa transferência. 13º salário, salário família para filho até 14 anos ou inválido. Transporte rodoviário coletivo intermunicipal tem que estar fardado e com identidade, no máximo 2 militares por veículo. Isenção de concurso público estadual, assistência psicossocial, afastar-se por até 2 horas para acompanhar filho ou dependente, auxílio alimentação e as diárias. Beleza? Então esses foram todos os direitos aqui do artigo 52. Até a próxima dica e um abraço.